Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, última terça do mês, nesse espaço aqui que tanto nos trouxe alegria. Quantos convidados vieram até nós, quanta coisa boa a gente aprendeu com eles, teve muita troca boa, muita conversa saudável. Dia 30 de dezembro, passamos o Natal, espero que vocês tenham passado um Natal em família maravilhoso, que vocês tenham aproveitado esse momento realmente de reflexão, de valorizar aquilo que é importante na nossa vida, que são nossas famílias. E estamos aí há 2 dias praticamente aí do ano novo, e a gente quer fazer uma coisa um pouco diferente. Óbvio que a gente não ia conseguir trazer um convidado para uma live no dia 30 de dezembro, né? Mas nós estamos aqui firmes e fortes e fizemos um apanhado de tudo aquilo que a gente viveu de bom durante o ano. Estou até aqui com a minha colinha. Foram tantos convidados importantes, né, pessoal? Então a gente trouxe Emerson Rogério Salviani no início do ano, falando sobre manejos outonais. Trouxemos Marco Feliciano. Ele falou sobre novas formulações de adubo, a importância de não aplicar apenas NPK, todos os macros secundários e os micros também, tecnologias de adubação foliar. Depois nós trouxemos o professor Lira, que foi um momento marcante, foi um fechamento ali para nós, que temos um relacionamento muito bom com ele, de ele falar de tudo que ele vivenciou na gramicultura, ele que é um dos precursores do Brasil, ele que trouxe para o Brasil toda a parte de tecnologia ali voltada a parte acadêmica, de aplicação, desenvolvimento de produto, enfim. E ele falou um pouco aí sobre o futuro da gramicultura, toda a experiência e bagagem que ele trouxe com os alunos, fez uma pequena homenagem para ele também, os alunos que passaram por ele, que hoje estão muito bem, são profissionais excelentes, muito bem formados. Trouxemos um desses alunos, que hoje é destaque no mercado esportivo, Matheus Nascimento, da World Sport, que também falou pra gente sobre o uso de máquinas, tanto no segmento do esportivo e algumas máquinas do esportivo que a gente pode aplicar nos manejos residenciais, manejos ali voltados mais para gramados ornamentais e paisagísticos. Depois trouxemos o Magno ele destrinchou o assunto da forma com que você desenvolve os processos internos de uma empresa de paisagismo, como que você alinha muito. Acho que uma das coisas que mais marcou para a gente foi a frase do Marco do alinhamento da expectativa, da intuição para você realmente sentir o que o cliente está buscando executar naquele projeto. Então não é apenas um projeto, mas é toda uma vida da pessoa ali. Então ele falou de ponta a ponta de como se monta esses processos internos para conseguir levar uma boa satisfação para o cliente final, né? E a gente fez um fechamento no último mês, né, com o Dr. Marcos, que foi brilhante. Ele trouxe um assunto super pesado para nós que somos leigos, né, que é a parte jurídica das empresas, e ele destrinchou esse assunto de uma forma muito leve. Até o tema, né, que foi proposto na ocasião é jurídico descomplicado. Ele conseguiu fazer muito bem isso. Trouxe de uma forma muito simples os temas jurídicos, a parte fiscal, contábil, de que jeito que elas se amarravam, toda a abordagem de como se deve pensar no jurídico da forma adequada para potencializar ganhos financeiros. E este foi o nosso último convidado do ano. Então, nós tivemos um ano muito bom, muito produtivo. É um ano realmente da gente ter uma gratidão enorme a Deus, a equipe, a todas as pessoas que participam com a gente desse crescimento, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, todas as pessoas que estão com a gente e somam essa família Qualigrama. Sem mais delongas, a gente vai fazer aqui de uma forma muito descontraída, muito tranquila, a reação de alguns momentos que a gente teve durante o ano em alguns vídeos. Então, começando aqui pelo Emerson Rogério Salviani, né, que é um irmão, gênio. Vamos reagir a um vídeo aqui que ele, um dos cortes da live dele. Então, sem enrolação, Emerson, vamos lá. O que a gente pode falar de uma maneira geral, bem simples, para o cliente entender, para o parceiro entender, sobre manejos integrados no outono e inverno em gramados? Bom, hoje eu fui colocado aqui literalmente no caldeirão, no fogo, né? Gente, primeiro, eu não sou o dono da verdade, nunca me coloco como isso. Eu sou um aprendiz da vida, da agronomia e dos manejos, né? Eu tenho problemas com grama no inverno, né? Nem tudo é 100% verde, porque existe um tempo na vida, um tempo de você construir um gramado, esse gramado estar maduro. Às vezes você planta um ano na vida de um gramado que pode durar... O Emerson pegou um assunto super delicado, acho que no momento mais difícil que a gente estava na época aqui na região
sudeste, né? A gente vinha de um veranico, de um período de estresse hídrico muito grande. As gramas, de uma forma geral, na nossa macro-região aqui, São Paulo, Campinas, todos os entornos, Sorocaba, indo ali também para a região de Avaré, Ourinhos, enfim, toda a nossa macro-região estava sofrendo muito aí com a questão hídrica. Mesmo nos lugares que tinha-se a possibilidade de fazer irrigação, tinha uma limitação do uso da água também, de poços artesianos, lugares sem água já para fazer irrigação. E ele veio falar de um assunto muito difícil, como que a gente mantém esse gramado verde aí durante o inverno. Então, esse é um vídeo aqui que foi muito importante. E o interessante, pessoal, que me vem à memória aqui, vendo já de bate-pronto, ele bem falou, posso estar falando abobrinha aqui, mas ele bem falou, é no período de primavera, verão, que a gente vai estruturar uma grama saudável para a gente poder atravessar os períodos de outono e inverno. Então agora que as chuvas começaram a se regularizar, que a gente está tendo dias mais longos, é o momento realmente da gente pegar, arregaçar as mangas aí, fazer os manejos para a gente conseguir chegar com esse gramado saudável e a gente poder passar um outono e inverno no ano que vem, 2026, de uma forma mais tranquila. Então, com o sistema radicular estruturado, uma planta literalmente saudável, sem o TET, que a gente falou em pelo menos umas 3 lives aí. Então, esse vídeo do Emerson aqui é muito interessante porque a gente está falando de um passado, mas hoje, no presente, a gente está tendo a oportunidade de fazer alguns manejos assertivos para que quando a gente chegar no nosso outono e inverno, a gente esteja com o gramado em condições melhores do que a gente passou em 2025. Décadas, quer dizer, não é muita coisa. Mas existe sim o manejo, eu quero dizer que tem o Rhizoctonia nos gramados, isso faz parte. Mas eu acredito muito nesse manejo integrativo e regenerativo. Eu acho que o grande segredo de tudo isso, Carlos, está no solo. O outono e o inverno, eles são parte de um ciclo anual das estações. Nós nunca, que fique bem claro, nós nunca vamos ter um gramado com saúde, vigor, crescimento, beleza que temos no verão, no outono e inverno. Sim, claro. Porque até por isso existem as estações mesmo. A planta, literalmente, o que acontece? A grama é uma planta fisiologicamente e fotossinteticamente classificada como C4, ou seja, uma planta que precisa de muita luz e de muito fotoperíodo, né? A planta C4 ela tem um fechamento estomatal, sim, mas não fecha completamente. Então ela está sempre fazendo fotossíntese. O que acontece? No outono e inverno, os dias ficam mais curtos, né? Hoje eu acordei 5 horas da manhã, escuro. Se eu acordo às 5 horas da manhã no verão, passarinhada cantando, né? Já tem luz, já tem dia. Então, até os próprios bichos ficam mais calmos, porque é um tempo de acalmar, de puxar o freio de mão. A gente hoje talvez viva numa dinastia da beleza a todo custo nos jardins, entendeu? E você pega uma gramínea, por exemplo. Se eu não cuidar de uma braquiária, por exemplo, ou mesmo de uma grama batatais, uma grama esmeralda, se ela ficar o período inteiro do inverno sem água, sem cuidado, que não é o que nós vamos deixar fazer, entendeu? A hora que der a primeira chuva, acontece uma magia ali, né? Porque a chuva vem acompanhada dos raios solares, dos dias maiores, nós temos mais fotoperíodo. Então, o inverno serve para puxar o freio de mão da planta. Vamos reduzir, vamos diminuir. Mas, eu sempre digo que existem 2 coisas que regem as plantas. Daqui de cima, do solo, para cima é o sol. O sol que gera essa energia que rege as plantas, os dias. E para baixo, nós temos todo o universo dos micro-organismos, da microbiota, né? Da exudação, da glomalina, de tudo isso que acontece lá embaixo para a gente criar sistema radicular. Então, o outono e inverno é um tempo da gente deixar o vegetal ficar tranquilo, tem toda uma série de manejos. A gente pode falar de geada, de prevenção de geada, de frio, de redução de algumas práticas de adubação, mas entendam, gente, que o outono e inverno é feito para os vegetais darem aquela acalmada. Então, vamos respeitar também isso, esse ciclo anual. Entendeu? Sim. É possível ter um gramado saudável? Sim, mas a ação que você toma no outono e inverno não é no outono e inverno. Você tem que cuidar da grama o ano inteiro. Prevenção de Rhizoctonia não é agora no outono e inverno, é lá em novembro, outubro, entendeu? É um tratamento de ciclo, mas ciclo anual. Pensando sempre na frente, eu digo sempre. Eu não estava enganado. Já no primeiro vídeo ele falou que a prevenção da Rhizoctonia é agora, na primavera-verão. Então são manejos que a gente vai montar agora, a gente vai executar agora, que vão dar sucesso para a gente aí na prevenção da Rhizoctonia, no gramado com menos estresse hídrico, nos momentos de seca.
e que sim tenha condições de tolerar melhor o frio. Então existem nutrientes a serem trabalhados ali, né? O que é importante hoje será urgente amanhã. Sim. A risoctônia, qualquer doença, seja uma ferrugem no café, um mosaico na soja, depois que não existe se curar a doença tem que ser tratada de forma preventiva. Diferente de uma praga que você tem índice de controle, você não vai ficar aplicando inseticida ad libitum, entendeu? Então, doença tem que trabalhar com prevenção. A palavra de ordem é essa, prevenção. Então é isso, né, pessoal? O Emerson foi muito feliz ali na colocação dele, é um mestre, né? Entende de tudo em gramados. A gente está realmente no momento agora. Nós temos e devemos que fazer manejos estruturados, elaborados. E no vídeo aqui é apenas um corte. Mas no vídeo completo ele fala quais nutrientes a gente já tem que buscar trabalhar nesse final de ano, nesse início de ano. Então vamos pensar assim, nós estamos com condições agora. No vídeo mesmo ele fala que a planta é um ser que vai absorver os nutrientes ali e vai fazer a fotossíntese. Então ela vai trabalhar com a absorção radicular dos nutrientes e fazer a fotossíntese para a produção dela de fotossimilado, carboidratos e tudo mais. Este momento que nós estamos passando agora é realmente o momento que a planta vai estar no vigor máximo dela, que ela vai estar produzindo raiz, vai estar produzindo folha. Então, acho que até a pessoa menos entendida em gramados consegue deixar um gramado verde agora no final do ano, porque é natural, é da natureza, é a forma com que Deus criou as estações ali, está no momento dela. Então agora a planta realmente ela tá verde, está maravilhosa, mas não é só o verde que importa, né? Ele mesmo falou da dinastia do verde. Então o que a gente vai criar agora, nessa primavera-verão, de sistema radicular, que é o principal, para a gente ter sucesso no nosso outono e inverno? Qual o perfil de raiz a gente vai desenvolver nesse perfil do solo? Então o que a gente vai ter de raízes efetivas, como essas raízes vão estar, qual que é a saúde dela? Então aí entra tudo que foi falado nesse vídeo, é manejo biológico, é nutrição completa, que não vai parar ali no NPK, é uma nutrição que abrange muito mais que isso. São os manejos de poda, para a gente não deixar a grama perder a altura de poda dela, depois a gente ter que fazer um rebaixo muito agressivo que vai comprometer a questão dos carboidratos que estão assimilados nos rizomas dela. Então é tudo isso, tá, gente? Acho que esse vídeo do Emerson aqui foi um bom começo pra gente fazer esse react aí. Então, em resumo, como o Emerson fez o fechamento ali no vídeo, a palavra é prevenção. A gente prevenir realmente pra gente ter, não só no caso da risoctônia que foi mencionado, mas a gente prevenir, a gente ter uma grama doente em vários sentidos na nossa estação de pouca luz, poucas chuvas e poucas condições para o metabolismo dela trabalhar. No próximo vídeo, a gente vai ainda com o Emerson falar da altura de corte. A folha é a placa solar da grama, né, que foi a frase que ele falou. Vamos ver o que ele aborda nesse vídeo aqui. Vou resolver o problema da risoctônia, que é a principal dor agora. Sim. Só que na nossa conversa e nos manejos técnicos que a gente propõe, ela não é a principal dor nem de longe. A principal dor é a gente entender a raiz do problema. Exatamente. Que é o desequilíbrio que está causando ali no jardim, né, Emerson? Exatamente. Então, para isso, a gente fala que existem várias ferramentas a serem trabalhadas. Ou seja, eu tenho que pensar no manejo de poda. Então, qual a altura de poda que eu vou propiciar para cada espécie de grama? Agronomia é isso. Não é uma solução. Agronomia é manejo, entendeu? Sim. É um processo. É um processo. Então, manejo E de você sabe poda. por que esse negócio do corte de grama? Hoje mesmo eu estava falando com um cliente. Meu gramado pegou lá a risoctônia. O cara vai lá com nylon e raspa a grama. Existe uma diferença entre cortar a grama e raspar a grama. Se a gramínea, naturalmente, ela tem já um bloqueio de crescimento no inverno, e O bom do Emerson é isso, né, gente? Ele tem a linguagem própria dele, de forma simples, e não tem como não entender, né? Existe uma diferença entre podar a grama e raspar a grama. Gostei disso que ele falou aqui. natural. Aí você vai lá, a folha é a placa solar. Sim. Placa solar. Está ali captando luz, né? Já tem pouco no inverno com a gramínea. Capta a Fotoperíodo luz, reduzido. capta o fotoperíodo reduzido, capta o gás carbônico e a água para fazer o quê? Fotossíntese. Sim. Tudo na planta, ela vai fazer fotossíntese. Aí você vai lá e raspa essa grama. Quer dizer, se você cortou uma grama de 5 centímetros para 0 no chão, você reduz, você joga, é como se você tivesse coberto uma placa solar com cobertor. Você não vai gerar energia. Sim. Entendeu? É por isso que o manejo do corte, eu falo, gente, aí vocês me matam, né? Aí tem risoctônia, quer dizer, você não tem nada, você não tem nem grama. Não tem nada. E vai ainda corta o quê? Com nylon. Nylon é feito para remate, para cortar num barranco, talvez, mas não no lugar plano. E da forma correta, né? Exatamente. Uma das coisas que o pessoal precisa começar a entender é que a planta, nós vamos lá e comemos um prato de arroz e feijão, com batata frita, com uma carne, uma proteína, tudo mais. Bom demais. Mas no mundo das plantas, o que é a moeda de energia dela? É a fotossíntese.
Para quê? Para produzir fotoassimilado. Exatamente. Se a gente está entrando numa estação... Esse vídeo aqui também é um belo resumo, né, gente? Óbvio, a gente estava num outro momento, a gente estava falando ali sobre os manejos de inverno, onde a gente tem pouca luz, e a gente precisa realmente do comprimento da folha para a gente ter mais superfície foliar, que a gente fala bastante sobre painéis solares, né? Que é o que absorve realmente para fazer a fotossíntese. Mas e agora, no verão? Como que a gente vai reagir com isso? A gente mantém a altura de poda maior ou menor? Vou deixar essa pergunta aqui mais pro final do vídeo. A gente está entrando numa estação, como o Emerson bem falou, a gente já está com deficiência de luz, vamos falar assim, né, Emerson? Sim. Está com fotoperíodo reduzido. Aqui em São Paulo, no Sudeste, né, no Rio Grande do Sul para cima, aí até Minas Gerais, Bahia já muda um pouco. Sim. Mas nós temos dias mais curtos. Dias mais curtos. Com uma condição desfavorável para uma planta de metabolismo C4, que são a maioria das gramas que a gente tem no Brasil, para não falar 100%, Sim. existem alguns casos específicos ali no mundo esportivo, são metabolismo C4. Sim. Que, como você falou, é uma grama que ela tem aquele acelero para ela formar... dependente dos raios solares, da temperatura e de altos fotoperíodos, dias longos, né? Exato. Aí o que as pessoas vão e fazem? Não acompanham a questão da poda, que é uma das coisas principais ali para a gente manter a saúde. Eu não estou falando só de risoctônia. Eu estou falando de plantas vigorosas. Sim. Ele vai lá e tira todos os painéis solares, como você falou, né? Joga o cobertor em cima da placa solar. Meu filho, você está matando seu gramado. Aí como tem agrônomo que resolva isso. Aí a pessoa tem que entender uma coisa. Se a moeda de comida da grama é o carboidrato fotoassimilado que ela está fazendo, e eu estou tirando os painéis solares dela, eu não tenho processo fotossintético, da onde ela está tirando energia? E aí que o pessoal não entende, ela tira dos estolões e do sistema radicular dela. Sim. Então, automaticamente, você vai criando uma planta mais fraca. Sim. Uma planta mais fraca, assim como nós. Se a gente tiver mal nutricionalmente, o que você dá? Pô, abertura para gripe, né? Abertura para virose, para... Gente, esse vídeo aqui... Que gostoso, né? Pegar essa aula com o Emerson, né? Muito bom. Não precisa falar muito em cima do vídeo, né? Mas é isso. A gente está nesse momento agora que a gente vai ter condições de fazer fotossíntese e estocar energia. Não tem a história da formiguinha lá que ela trabalhava na primavera, verão, guardando alimento para ela ficar no outono e inverno se alimentando? Salve as proporções, a gente está nesse momento agora. Então a planta, entre aspas, ela está guardando a sua comida. Um formigueiro. Mas o que de fato acontece? Agora ela está fazendo fotossíntese, ela está no período mais ativo dela. Então o que a gente vai fazer construindo esse perfil de raízes no solo? A gente vai estocar essa energia na planta, a gente vai guardar dentro dela todos os nutrientes necessários, todos os aminoácidos, todos os carboidratos, proteínas, tudo que a bioquímica dela precisa para que quando ela chegue numa situação de outono e inverno, ela tenha condições de se sobressair melhor. No vídeo aqui fica muito claro, né? Vamos pensar no pior cenário possível. A gente não faz esse manejo agora, que estamos no momento de fazer isso. A gente não aproveita para corrigir os problemas do nosso gramado. Ou seja, existem gramados que a gente comentou no meio do ano de problema de compactação. Então a grama está em um solo compactado, mal aerado, ou seja, a gente não tem ar no solo circulando ali no sistema radicular, pouco permeabilidade de água. Aí o que acontece? Vai juntando tudo isso, gramado mal nutrido, gramado compactado, grama com tete, que a gente agora deixa para podar uma vez a cada 30 dias, com uma grama que se ela estiver principalmente adubada, já lascou, né? E a gente vai colher esses frutos quando? É aqui, ó. Foi justamente nessa live, a gente tava pegando todos esses problemas, então isso aqui é super importante que a gente tá conversando. A gente tá na última terça do ano, nós vivemos jardim, nós vivemos grama, então nós temos que pensar que o fato dela estar verde agora com a chuva não significa que ela está saudável, só significa que ela está com o metabolismo dela pronto pra gente fazer as intervenções necessárias pra gente ter um gramado saudável o ano inteiro. No próprio vídeo, não sei se a gente colocou na edição aqui, né, Matheus, mas porque, óbvio, a gente tem que sintetizar, são muitos convidados, mas no próprio vídeo eu me lembro que a gente falou muito disso. Então que a gente não tem grama só na primavera, só no verão, só no inverno, só no outono. É uma cultura perene. Então a gente faz manejos assertivos nos momentos que tem que ser feito. Antes até de concluir o vídeo, já fica aqui a dica, né? Se você já tem o seu gramado com problema de drenagem, o momento de fazer furação é agora. Se você tem problema no seu gramado nutricional, ou seja, você vê que as raízes estão fracas, que sofreu não só com risoctônia, mas qualquer uma delas que existem, esclerotínia, fusariose, entre tantas, oídio, qualquer uma que ferrugem, qualquer uma que deu. Nesse período
de outono e inverno, o momento da gente recuperar e colocar a saúde nela é agora. E é o que o Emerson fala aqui. Ele está falando sobre nutrição. Então, de que jeito que a gente nutre essa planta, de que jeito que a gente ajusta a poda dela para a gente ter um gramado saudável o ano todo. Então, vamos lá. Se tiver compactado, o momento de fazer a correção é agora. Se tiver pontos onde você vê que existem acúmulos de água e precisam ser refeitos algum sistema de drenagem, ou às vezes até fazer uma manutenção, porque o sistema de drenagem é muito antigo, ou se existem lugares que você percebeu que o sistema de irrigação estava falho na época do outono e inverno, ou seja, tem lugares que estava molhando mais ou menos. Se você percebeu que houve ataque de doenças, também em momentos, existem doenças que não tem o que fazer, gente. Infelizmente, é realmente tirar, tratar o solo e fazer o replantio. Porque a grama morreu, ela não vai ressuscitar. Então existem situações ali que, principalmente a Rhizoctone, que é muito agressiva, realmente o gramado morreu. Aí a gente fica tapando o sol com a peneira, porque começou a sair algumas folhinhas no meio ali agora na primavera, verão, mas não vai voltar. Então todos esses acertos, a época da gente fazer pra gente ter esse gramado estabilizado no outono e inverno é agora. Então correção de solo, eu nem entrei nessa parte, né? Não sei se vai ter isso na parte do Marquinhos lá, mas tudo está favorável agora para quê? Pra gente corrigir os problemas, a remoção do TET, a aeração, a adubação, manejo adequado da altura de poda que está sendo falado aqui. Então tudo é agora. A gente tem uma janela aí, a depender da época do ano, mas provavelmente para a gente ser muito assertivo até dia 15 e 20 de fevereiro. Por quê? A gente vai precisar um pouco ainda da última semana ali, dos últimos 15 dias de fevereiro, e provavelmente, tomara a Deus que seja um ano de chuva, diferente do que foi 25, né? Então, fevereiro e março é o período que a grama vai estar fazendo o final da fotossíntese dela para ela entrar bem em abril, que já é um mês com menos luz, e já começa a baixar bastante a temperatura, diminuir a fotossíntese da planta, né? Bacteriose, protozoário, tudo que tem de ruim. Você fica doente. Da grama é a mesma coisa. Então tem Rhizoctone, tem um monte de doença, dollar spot, e aí a gente pode abrir a caixa de Pandora falando de doença que não é o caso. Pitium, o próprio Fusarium, que é um fungo de solo que pouco se fala, mas que também causa um estrago. Muito. Porque falta a parte boa, entendeu? Então, gente... Eu acho que eu tô falando na frente do vídeo aqui. Tá falando nesse momento sobre as doenças, gente, olha lá. Vocês têm que entender que existe um manejo. Que não é uma única coisa. Não é. É um pacote. Não é. Agora, a Rhizoctone a gente só lembra dela hora que ela aparece no gramado, entendeu? Sim. Eu, particularmente, Emerson, isso é uma defesa, uma bandeira de vida. Tira ideologia, gente. Não tem esse negócio de orgânico, biológico, biodinâmico. É o que dá certo. Eu respeito todas as práticas, mas eu não tenho ideologia. Mas eu quero e tento trabalhar com gramados e com jardins que estejam mais perto dessa questão regenerativa, entendeu? De tratar, eu sempre defendo, a minha bandeira de vida é o solo vivo, sim, entendeu? Você tem que ter um ecossistema equilibrado, com a química, a física e a biologia do solo, entendeu? Os nutrientes vão entrar nessa parte química aí, toda essa tabela periódica. Realmente amanhã o Emerson é um profissional diferente, né? Gente, vale a pena ver esse vídeo inteiro do Emerson de novo. Não tem como. Não tem uma coisa para falar em cima do vídeo dele. Realmente é isso. Nós precisamos pensar nos 3 pilares do solo. E se a gente não cuidar dele agora, desses 3 pilares agora, nesta época, que a gente já está inclusive no meio dela, vamos parar para ser bem crítico, a gente já está no meio dela, então a gente tem pouco tempo para a gente conseguir consertar isso. Física, química e biológica. Emerson é um absurdo, né? Periódica de macro e micronutrientes. Mas não adianta você ter isso aí se você tem um solo compactado. Aí eu falo, puxa vida, mas... não. Doutor, escuto muito isso. O que o senhor acha de eu aplicar o tricoderma no meu solo? Beleza. Ótimo, mas o que mais? Mas e o pH do seu solo, como é que tá? Aí você vai aplicar o tricoderma no pH 4,5. Como o nosso querido professor Dr. André Reis fala, o que cresce em pH 4,5? Só coisa que não presta, né? Quer dizer, as bactérias elas gostam de crescer dentro de um pH um pouco mais perto ali do neutro, um pH entre 5,5, 6, 6,5, 6, 6,5. Aí você sim pode aplicar o seu tricoderma, você pode aplicar seus bacilos, suas pseudomonas, mas tem que fazer toda a parte, entendeu? A história, a agronomia de base, a história por trás da história. Correção, aí você aplica lá os bioinsumos num solo duro igual essa mesa, que não tem sistema radicular. O que segura esses micro-organismos no solo? Tudo que uma planta produz, de toda a energia, 30% a planta gasta para produzir exudato. Vamos dizer, aquela gosminha que sai na raiz, a glomalina, que é um exudato, um açúcar, né? Aí o
O micro-organismo tem uma quimiotaxia e vem até a raiz. Eles vão ajudar. Olha, gente, eu vou falar para vocês. A gente tem sim que trabalhar toda a parte química, física e biológica, mas eu vou dizer a vocês, esses micro-organismos, eles dão tudo para uma planta. Eles vão ajudar você a solubilizar, mineralizar. Eles são antibióticos. Eles controlam fungos, controlam essas doenças, bactérias, bacteriose, são entomopatogênicos, vão atuar também no controle de pragas. Então, 30%, não é à toa. Se a planta gasta 30% para exudar essas substâncias na raiz, algum sentido tem. Claro. Então, agora, logo, se você tem um solo compactado, está duro igual um cimento, você não tem desenvolvimento radicular. Nenhum. Então, se você não tem raiz, você não tem exudação, você não tem micro-organismo. E aí entra... Não tem o que falar, né? Uma aula. Vocês percebem o quanto isso é rico? Quanto isso agrega no nosso dia a dia? Que foi um dia realmente, tipo assim, de um conteúdo digno de graduação, pós-graduação. O próprio meio do vídeo final aqui, o Emerson falando sobre, beleza, a gente tem que corrigir o pH do solo, porque tudo que a gente vai fazer na estruturação biológica vai depender da gente ter condições químicas ali pro solo. Então, beleza, a gente tem um organismo vivo que está reagindo com a química do solo. Então, de novo, gente, a gente vai ter que corrigir tudo isso agora no final do ano. E isso a Qualigrama te proporciona. Conteúdo gratuito, nível de pós-graduação com especialistas do segmento, que você pode pegar esse conteúdo e colocar na prática, que você vai conseguir mudar a história do seu jardim. Então, fazendo esse fechamento com esses 2 vídeos aqui do Emerson, né? Emerson, abraço, meu irmão. De novo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela parceria. Fantástico a gente poder revisitar esse vídeo aqui e lembrar quanta coisa boa a gente conversou ali na live, né? E o quanto que a gente vem conversando no nosso dia a dia. Já no mês de julho, com o Marcos, né? O famoso Marquinho da Yara. E olha que interessante, a sequência que a gente colocou aqui, nosso time de marketing preparou na pessoa do Matheus, sem análise de solo, você está jogando dinheiro fora. E já faz uma ponte, inclusive, com o que o Emerson falou. Por que você está jogando dinheiro fora? Se você não tiver com suas bases ajustadas, você não vai conseguir absorver nem de forma adequada, né, os macros, nem os micros, e nem ter uma reação positiva na interação química ali do solo com os micro-organismos que a gente tanto coloca para que a gente motive realmente essa simbiose ali, né? Óbvio, a gente falou da parte física com o Emerson, então, de novo, né, só para reforçar, temos que entrar nesta próxima temporada de outono e inverno com os nossos solos totalmente descompactados, totalmente estruturados, e quem sabe, né? Por que não nós fazermos uma furação com pino oco? Eu nem sei se entrou nesse tema aqui, Matheus, a gente tá fazendo isso aqui, um react na hora mesmo, né? Mas eu me lembro da live do Matheus da Word, quem sabe, né? A gente ia fazer uma furação nos jardins nossos que não tem base de areia, com pino oco, e já injetar no sistema areia para ajudar a conservar esse ecossistema, tudo que a gente vai ajustar com calcário, com fonte de fósforo e todas as bases para o outono e inverno. Então vamos ver o vídeo do Marquinho? Análise de solo. Que você precisa no solo, né? Sim. E A gente, que legal, tô igual o Faustão aqui, né? Falando mais do que tudo. Mas já de um mês pro outro a gente já percebe uma mudança grande, né? A gente já estava no nosso prédio novo e na nossa nova sala da live. É muito gostoso a gente ver a evolução, né? Então, cenário novo, televisão no fundo já adequada, já estávamos com logo novo também. Eles tinham me arrumado já uma camiseta, uma polo pra gente fazer aí a hora da grama. Que bom a gente ver a evolução, né? por exemplo, se eu jogar um fertilizante e o meu pH estiver muito ácido, nitrogênio mesmo, né, o fósforo, o potássio quase não vai ser absorvido. Sim. Né? Você vai ter uma absorção muito pequena. Quando você tiver um pH mais corrigido, você vai ter uma absorção muito melhor. Então você pode estar jogando dinheiro fora, né? Hoje a live não é o tema. Live, né? Você pode estar jogando dinheiro fora, às vezes, com uma, que nem falei, uma ureia que está perdendo, está volatilizando, ou uma falta de uma aplicação de um calcário que hoje é tão barato, né? Exato. E vai dar uma diferença muito grande. Então, e quanto que custa uma análise de solo hoje em dia, né? Às vezes, a mais cara, eu acho que eu, né, paguei assim, esse ano foi R$80. Sim. Né? Tá Com macro ainda, e micro. né? Exato, Né? Você vai saber quanto tem de nitrogênio, fósforo, potássio, né? CTC do CTC, solo. tudo. E isso vai dar uma diferença, né? Exato. E para quem trabalha com jardinagem ou campos esportivos, faz toda a diferença, né? Faz, e é Saber. justamente isso. Se for pegar uma análise simples, só a gente está falando do NPK aqui. Uhum. Dependendo muito do lugar que você está no Brasil, né? Às vezes até por R$35 uma análise. Tá vendo?
Então, a gente trabalha com alguns projetos aqui que são projetos realmente de alto valor agregado. Jardins, às vezes, que chega a 8 milhões, jardim de uma casa aí. Sim. Puxa vida, que seja 80, né, Marcos? Sim. Por que não fazer, né? Começar certo, né? Você vai começando certo, você já sabe, né? Para ter equilíbrio também na disponibilidade, né? Se imagine bem, a gente está fazendo essa analogia, né? Com o ser humano. Se todo dia a gente acordasse de manhã, comesse, sei lá, o pãozinho de manhã, daí chegava na hora do almoço, pão de novo. De noite, pão de novo. Outro dia, isso ao longo do tempo. E é o que o pessoal faz no jardim, né? Só ureia. Só ureia, só o 4-14-8, só o 10-10-10, né? E ao longo do tempo, depois, né? Mais pra frente, nossa, mas por que minha grama tá feia? Exato. Porque você tá, às vezes, acidificando, colocando só um nutriente e não tá pensando numa planta como um todo, né? Que precisa... Que entra até na saúde dela também, né? A gente fala muito da moeda aí, do paisagismo, que é a beleza, mas entra na saúde do gramado. Então, muitas das vezes... os clientes perguntam por que meu gramado está com tanta doença, toda vez entra em doença. Quase sempre, mais de 90% dos casos está associado a manejo nutricional. O Marquinho é um gênio também, né? Pessoa que entende tudo sobre jardinagem, a trajetória dele mostra isso, né? Desde a época que ele vinha desenvolvendo os produtos pela Forte Jardim, hoje pela Yara. Duas empresas muito sérias, né? Uma gigante nacional e uma gigante multinacional que ele está hoje, né? Então, é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, né? A gente falou de um valor de R$35 aqui, mas que fosse R$200. Quanto custa, né? Você colocar um manejo errado, como o Marquinhos bem falou aqui, acidificar seu solo, matar a vida presente nele, né? Enfim, muita coisa boa nesse vídeo. Então a frase final que fica, né, pessoal? Ninguém vai tomar um medicamento para corrigir um problema sério sem antes passar por um exame. Você vai ter que fazer o mínimo, que é fazer o seu exame de sangue completo. Esse exame de sangue no mundo da agronomia se chama análise de solo. Diferente do ser humano, a planta sim conversa com a gente, mas a gente precisa ter um nível de intimidade muito grande para a gente entender a linguagem das plantas. A forma mais adequada vamos fazer uma análise de solo, ver o que está aparecendo ali, que o exame de sangue dela mostra, né? E como a gente corrige. E aí a gente entra no segundo vídeo aqui com o Marquinhos também, falando que o 4-14-8 e o 10-10-10 não resolvem tudo. É legal esse tema, vamos ver o que ele aborda aqui. Então esse aqui é o 4-14-8. Ele vai ter nitrogênio, fósforo e potássio. Então ele resolve o quê? Esses três nutrientes. NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. São os nutrientes que a planta mais precisa. Mas ela não precisa só disso, né? Então a gente precisa dos outros elementos também. Coisa aqui que a gente tem que falar dos nossos convidados, né? Tanto o Emerson quanto o Marquinho, é didática. A forma com que eles explicam é muito clara, né? O Marco já começa o vídeo, 4-14-8, o que ele vai resolver? NPK, problema de nitrogênio, fósforo e potássio. Então é muito claro, é muito fácil da gente entender quando a gente tem profissionais desse gabarito aqui, né? Então esse aqui é um fertilizante e assim, cada nutriente está separado, né? Então, quando você faz uma aplicação dessa, às vezes a lanço, pode ser que caia mais nitrogênio para um lado, né, mais fósforo para o outro. Então, às vezes, o 4-14-8 não vai estar em toda a área. Sim. Você vai ter 4-14-8 em uma área, o outro vai estar 3, né? Você vai ter outra formulação, muitas vezes, em cada parte. Quando você tem mistura de grânulos, assim. Tá? Então, você tem essa diferença. Uma pergunta aqui, pessoal, nem sei se vai entrar nessa parte do vídeo ou não, mas o quanto que a sua planta precisa comer de nitrogênio, fósforo e potássio, que é os 3 grandes macros ali, né, os macros primários. Quanto que a sua planta precisa comer deles durante o ciclo de um ano, dela estabelecida? E do cálcio, magnésio e enxofre? Quanto que ela precisa consumir durante o ciclo dela? Esses são macros. E os micronutrientes? Quais são as doses que a gente tem que aplicar? Se a gente não sabe qual que é a necessidade, aquilo que a planta precisa comer, a gente não vai saber o que a gente precisa colocar. Aqui no vídeo está falando do 4-14-8, daqui a pouco acho que vai entrar no 10-10-10, né? A gente está colocando numa adubação 4% do volume aplicado de nitrogênio, 14% de fósforo e o 8% de potássio. Então, 4%, 14%, 8% do volume aplicado. Essas quantidades que a gente está aplicando estão atreladas à necessidade de comida que a planta precisa? Esse é um ponto interessante. Esse aqui dá até para ver mais, ó. Tá vendo a bolinha branca ali? É ureia. Esse é um 10-10-10, né, Marcos? Esse aqui é um 25-20. É um 25-20. Né? Então ele tem a base de ureia. Então ele tem nitrogênio, né? Que seria essas bolinhas brancas, ureia. Você vai ter o cloreto de potássio, né? Que é esse vermelhinho aqui. E vai ter uma fonte de fósforo, né? Que aí tem aqui a parte mais escura. E
E aqui a gente percebe também que a gente tem grânulo grande, grânulo pequeno também. Numa adubadeira mesmo, né, quando a gente aplicar esse produto, o pequeno cai perto, o maior cai mais longe. Então também às vezes não é só questão de cada nutriente, né, cair num lugar. Às vezes ele cai mais distante também pela questão do tamanho do grânulo ali. Exato. Esses adubos então vão fornecer o NPK, que são nutrientes importantes, né, que Sim. são nitrogênio, fósforo, potássio. Mas a planta precisa de vários E a pergunta, pessoal, que eu fiz, já conseguiram responder ou não? Nesta live, se vocês verem ela inteira, vai ter a resposta, tá? outros, né? Enxofre, cálcio, magnésio, que são macronutrientes, são nutrientes que a planta precisa em grande quantidade também. E os micronutrientes, né? Precisa do ferro, zinco, boro, manganese, entre outros ali. Tem tantos nutrientes a mais, né? Sim. São 12 principais que você precisa, né? Mais o cloro seria 13, né? Sim. Então, olha o tanto de nutriente que você precisa pensar também em fornecer, né? Então, e claro, tudo tem o seu momento certo. Então, mais fósforo, geralmente você coloca no momento que você planta. Então, vou plantar, fazer um plantio de grama. Vou colocar Implementação. uma quantidade maior de fósforo. Já na cobertura, eu não preciso colocar tanto, que nem o 10-10-10. É muito fósforo para a planta. Sim. Se você já colocou lá um 4-14-8, você está colocando muito fósforo no plantio, depois a demanda vai ser pequena. Ela já enraizou, ela já criou rizoma, então ela vai precisar mais do nitrogênio e do potássio, que é o que mais você perde quando você está fazendo os cortes. Então, por exemplo, um 19-4-19, né? Sim. Nitrogênio e potássio mais altos e o fósforo mais baixo, uma formulação que seria melhor para você fornecer, né, uma quantidade maior de nitrogênio e potássio. Né? É legal que aqui já durante o vídeo, né, um vídeo super rápido, mas muito bem sintetizado. Ele já falou, né, o 4-14-8, 10-10-10 resolve tudo, ele já vai respondendo que não, né? Então, quantas e quantas formas se tem, quantos e quantos nutrientes que a gente precisa aportar ali durante o ciclo da grama, né? E cada cultivar de grama tem a sua exigência, ele já vai respondendo aqui, né, pessoal? Então, realmente uma aula, né? E fósforo um pouco mais baixo. E até tem uma situação também, né, Marcos, que se a gente trabalhar também com fósforo fora de janela ou com qualquer outro elemento, a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, né, do sistema. Então, a gente aplicando fósforo muitas das vezes durante ali o período de manutenção, se for de uma forma exagerada, né, como você bem citou aqui sobre o 10-10-10, né, ou seja, tô colocando 10, né, numa formulação, ele acaba competindo também com sítios de absorção que muitas das vezes vai ter uma deficiência em micro, né. Sim, um exemplo desse, assim, por exemplo, se eu colocar muito fósforo, aí o pessoal diz, que tem que puxar raiz, vou encher de fósforo ali, colocar bastante fósforo vai ser bom. Se colocar muito fósforo, pode dar deficiência de zinco. Exatamente. É isso, né? Não tem nem o que falar. Realmente, Marquinhos explicou de tudo ali, ainda inclusive no final ele já deu até uma dica. Se eu colocar muito fósforo, eu vou manifestar uma deficiência de zinco. Então é isso, fazendo uma correlação entre os dois vídeos que o Marcos colocou aí, né, nas explicações. Então, como que a gente vai saber a quantidade? Base de tudo, análise de solo. Em cima da análise de solo, a gente vai fazer uma recomendação detalhada daquilo que você precisa colocar. É aí que vai ter a economia financeira e é aí que a gente vai conseguir literalmente colocar aquilo que a planta precisa no momento certo, na janela e na estação correta durante o ano. Existem nutrientes que a gente vai trabalhar um pouco mais, um pouco menos, a depender da época do ano. Então finalizamos aí com o vídeo do Marquinho, né? Irmão, obrigado pelo seu tempo, por você vir aqui. Pessoal, assistam essa live inteira. A gente começou já com 2 assuntos super importantes, né? O Emerson falando dos manejos outonais, Marquinho explicando tudo ali sobre fertilidade. E olha, em 2 vídeos ali muito rápidos, né? A gente já relembra tanto de coisa que a gente precisa pensar para estruturar nosso jardim, né? E aí a gente vem pro mês de agosto com o professor Lira, o nome mais forte do Brasil, o pioneiro, protagonista, desbravador. Quantos e quantos adjetivos a gente pode colocar pro professor Lira, né? O corajoso. E ele já começa abordando um tema que foi escolhido aqui, né? A grama vai acabar? Qual que é o futuro da grama no Brasil, né? Então vamos ver um pouco desse vídeo aqui. A pergunta que fica, a grama vai deixar de existir? Qual que é o futuro da grama? Olha, se depender de mim, não. Porque, então, essa visão é uma visão muito extremista, né? Que está sendo colocada na mídia aí, mas que precisa de uma avaliação um pouco mais ampla, né? As pessoas colocam isso em função de, muitas vezes, ser materiais que vêm de fora, mas o gramado tem
várias qualidades que tem que ser mencionadas, né? A qualidade de diminuição de temperatura, a qualidade de retenção de taludes, a qualidade de Permeabilidade. Né? permeabilidade, ou seja, tem uma série de questões importantes e ela está aí justamente para isso. Né? O Patrick mesmo, enquanto ele ainda estava aqui no Brasil, ele bem falou da importância da saúde, né? Que você ter um gramado não é só uma questão... Pessoal, esse tema aqui realmente é um tema muito bacana, porque o professor falou realmente de uma visão ali, a gente não pode ter uma análise extremista. Hoje a gente vê no cenário nacional jardins menores, o pessoal trabalhando muito ali com composição de outras plantas, né? Às vezes com maciço ou não, e aplicação de um bidim por baixo ou de uma lona mesmo, e eles colocam pedras para fazer o papel da grama. E aqui eu paro para fazer uma seguinte pergunta, né? A gente tem que entender qual que é a motivação, por exemplo, nós tirarmos um produto vivo que pouco se tem num imóvel, principalmente imóveis de médio padrão, baixo padrão também, mas de médio até médio padrão. Quando a gente vai para alto padrão, todos trabalham com aplicação de grama. Não me lembro em qual vídeo que a gente falou isso, a grama ela traz a nobreza também, ela traz esse apelo, né, da estética visual e tudo mais. Mas a pergunta que realmente eu fico me fazendo, por que nós tirarmos de uma fração tão pequena do lote que é dedicado para o jardim, nós tirarmos um produto vivo para a gente colocar mais pedra? Ou seja, a gente já utilizou areia, pedra, vergalhão, construção da casa inteira. Por que a gente ir para esse caminho de colocar as pedras? Então, de uma forma muito imparcial, nós temos que analisar qual que é a motivação para que isso aconteça. E o que eu observo bastante na ponta, sabe, gente? Existem falhas de nós, do segmento da grama também, que trabalhamos com ela, diversos motivos a gente não entender a dor do cliente. Então, o que acontece muitas das vezes? O cliente, ele realmente quer colocar uma pedra, por quê? Porque, infelizmente, existem produtos de péssima qualidade no mercado. Existem empresas e profissionais muito mal formados, que quando o cliente precisa de suporte, eles literalmente somem, desaparecem. E existem empresas, e atrás dessas empresas, pessoas muito sacanas no mercado. Então, vende-se a grama, chega para o cliente, às vezes já chega a grama faltando metragem, aquilo que foi vendido não é o que é entregue, o cliente já se depara com uma situação horrível, já tem uma experiência horrível na chegada da grama, e é óbvio que o problema não vai parar por ali. É óbvio, se você está comprando de produtores, vamos pensar numa palavra um pouco menos forte aqui, de produtores que não querem realmente se preocupar com a experiência final que você vai ter com o teu jardim, vai ser um problema grande, porque a grama é um produto vivo, um produto perene. Então, se você já está comprando o problema antes de aplicar, vai ser o problema antes. Provavelmente você já teve o problema na negociação. Antes, quando chegou a grama. Durante, no momento da aplicação, essa grama vai quebrar, vai ter mato. A taxa de pegamento é ridícula. Vocês vão ter que fazer depois, tirar essa grama, replantar e... ainda com todos esses problemas que você teve antes, durante, você vai ter depois. O que são os problemas que vai vir depois? É tudo isso que a gente abordou no vídeo. Se você compra um produto que ele já vem com colchão, com TET, ele já vem doente, com fungos, já vem com plantas daninhas, já vem com tudo que se imaginar de pragas, doenças. Como que você vai ter sucesso depois na sua casa? E aí é realmente a etapa lá do pós-venda. Como que você vai se relacionar com um produtor, uma empresa que te vendeu essa grama, que nem ele soube cuidar do gramado dele. Então, gente, é aquilo. Se eu não sei cuidar nem do meu, como que eu vou cuidar do seu? Então, acho que o principal que eu trago para nós, que a gente realmente tem que fazer essa autocrítica para o nosso segmento, quantas e quantas vezes, principalmente nessa época do final do ano que o mercado aquece, nós que temos um relacionamento próximo ali com o cliente e tudo mais, quantos e quantos e quantos casos que a gente recebe por semana do cliente enfurecido, nervoso, por ter comprado grama de um outro produtor ou de uma outra empresa de grama. O pessoal fala popular grameiro aí, né? Para esses produtores menores que trabalham com grama. E tem o problema. Então, eu faço muito essa crítica para o nosso departamento, para o nosso segmento de gramicultura. Nós precisamos entender que nós trabalhamos com o sonho dos nossos clientes. As pessoas que estão comprando grama, elas não estão comprando grama, elas estão comprando o sonho do jardim perfeito. Ela quer ter momentos com a família dela na casa. Ela quer usufruir dos benefícios que o professor Lira vai falar. É muito
muito nessa live aqui, dos benefícios que a grama traz. Então, o contato com a natureza, a troca de energia, esse sistema solo-planta-ser humano, os momentos mesmo de contato sensorial, o visual, né? O Patrick, eu até comentei no início do vídeo aqui, o Patrick tem um estudo nessa parte realmente do quanto que melhora a parte psíquica, né, do ser humano. Então, o cliente ele não está comprando um tapete de grama. A gente tem que entender que é isso. E grama, gente, se você compra, às vezes, um tijolo torto, a massa esconde. Se você faz a aplicação do reboco e o reboco às vezes tem alguma imperfeição, uma textura esconde. Se ainda assim a textura não aplicar, você ainda tem possibilidade de vir com uma massa corrida para fazer o acerto fino, e depois tem a tinta que vai fazer toda esse arremate da parede. Nós temos que entender que a grama não tem como esconder. A grama é a própria tinta. Então, a grama ela vai mostrar tudo aquilo que foi feito antes de receber ela, ou seja, se foi feito uma base no solo, se foi feito sistema de drenagem ou não, e vai mostrar também a cara da onde você adquiriu o seu produto. Então, gente, a gente tem que entender que não vai mais nada em cima da grama, ela é a própria pintura, ela é o acabamento final. E por ela ser o acabamento final, a gente não pode se enganar. A gente tem que comprar produtos de pessoas sérias. Eu não vou nem falar de empresas, são pessoas sérias, pessoas fazem negócios com pessoas. Então, enquanto a gente não entender isso, infelizmente, a gente, com dor no coração, recebe esses casos de clientes. Então, há todos os benefícios que a grama tem, que vai ser abordada nesse vídeo. Mas para você ter esses benefícios, você tem que ter pessoas sérias que entendem que quando você está adquirindo seu produto, você não está comprando grama. Você está comprando todos os benefícios, todos os sonhos atrelados ao jardim da sua casa. Então, eu faço essa crítica veemente e sem extremismo. Eu entendo que sim, existem lugares que a gente pode posicionar uma composição de pedra. Mas, entre a gente escolher um produto inanimado e um produto animado, ou seja, um produto que traz vida e um outro produto que não tem vida, é um mineral que vai ficar ali parado, né? Uma rocha, uma pedra, seja lá qual for a composição que você vai trabalhar nessa fração onde você retirou a grama, ele não vai trazer vida para sua casa. Mas, para você ter essa vida, existe um mínimo. Então, busquem produtores sérios. E a gente não está falando que é só a Qualigrama que é o produto sério, que são produtores sérios, empresas sérias, pessoas sérias. Existem sim outras empresas no mercado, mas a gente tem que entender que a grama é realmente a pintura final. Então, precisamos gastar um pouco de tempo para entender de quem a gente está comprando. Tá, pessoal? Acho que quando eu vi o vídeo não dava para não falar sobre isso, tá? Então, vamos dar seguimento aqui. Então, estética é uma questão de saúde, né? Sim. Então, cada vez que passa, você vai para aqueles condomínios, é só aquele tom cinza, 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 tom pastel, cinza, cinza, cinza. Aí você vê aquele gramado verde, né? Então, o quanto que aquilo ajuda na saúde psíquica da pessoa, né? O contato, né? A troca de energia com o gramado, né? Você colocar o piso na grama ali, né? Você trocar aquela energia com o gramado, você ter o toque, né? É um pedaço da natureza que está ali na sua casa, né? Você sabe que tem um estudo antigo da Inglaterra que as pessoas que tinham alguma deficiência psíquica eram colocadas em hospitais. E o pessoal que não tinha dinheiro para bancar trabalhava na área verde, enquanto que aqueles que tinham dinheiro só ficavam no hospital. E aí perceberam o diferencial que foi na evolução dessas pessoas que tinham o prazer de estar com o verde nesse meio, em relação àqueles que só ficavam, e por ter dinheiro, ficavam só no tratamento lá dentro. Então, existe cientificamente a comprovação que essa questão das plantas em si, do verde em si, ele tem um diferencial importante. A própria energia, né? O comprimento de onda que essa parte verde acaba transmitindo, né? Então, sim, eu tenho certeza que isso não vai acabar, não. Se depender da gente, nós vamos bater firme nisso aí. Nem me recordava, pessoal, dessa frase final do professor Lira aí, fazendo essa analogia, né, dos pacientes que foram cuidados em paredes brancas, vamos dizer assim, em contato com o verde da grama. Mas é isso, pessoal. Não tem muito o que comentar, né, mas é isso. A grama tem todos esses benefícios que a gente precisa e a gente deve valorizar na nossa casa. Pensando todos esses benefícios que o gramado traz, nós ainda temos um produto
muito acessível para todas as classes de consumo. Então, fica aí, né, pessoal? Compre grama de pessoas sérias. Do professor Lira, a gente tem muitos vídeos aqui para a gente abordar, mas eu acredito que o cerne da live do professor Lira realmente foi o legado, esses frutos, né, que ele deu pro mercado hoje. Um dos frutos é a próxima live que a gente vai abordar agora com o Matheus, né? Professor, quero agradecer muito pelo seu tempo, por você sair lá da sua casa à noite. Às vezes o pessoal não tem essa dimensão, mas as lives elas acontecem tudo e os participantes têm que sair lá da casa deles, virem aqui e até fazer a finalização e tudo mais. Muitas das vezes eles saem depois das 11 da noite para pegar pista ainda e retornar para casa. Então, quero agradecer a todos os convidados, porque todos eles não são Tatuí, então todos eles fazem esse deslocamento, mas um agradecimento especial para o professor Lira, porque já é um homem que já não precisa fazer mais nada, ele já provou tudo para o mercado e ainda assim, já na fase de vida que ele se encontra, que ele deveria estar descansando, estar pensando em realmente tipo usufruir tudo que ele construiu, né? Ele ainda se preocupa com o segmento de gramicultura, ele ainda se preocupa de formar essas pessoas, de trazer conhecimento, de agregar para o mercado. Então, muito obrigado, professor Lira. É isso, e a gente entra num dos frutos do professor Lira agora, o Matheus Nascimento, né, que vai abordar aí sobre, ele atua hoje pela World Sports, e ele vai abordar sobre as diferenças das máquinas que a gente tem no mundo aí do esportivo e se tem possibilidade ou não de usar alguma coisa aí nos gramados ornamentais, né, nos residenciais, paisagísticos e tudo mais, né. E é isso, pessoal, vamos entrar no vídeo dele? A principal diferença do manejo de um gramado ornamental para um alta performance, que é o primeiro impacto que a gente vai ter, que é o impacto visual, é o corte helicoidal. Por que quando você assiste um filme, um documentário americano, quase todo mundo corta essa própria grama com equipamento helicoidal? Porque o acesso a esses equipamentos lá é uma forma mais fácil, vamos dizer assim, e o custo é muito mais barato. Muito mais acessível. Essa é a principal diferença da dinâmica. Se você tem um jardim residencial e você fizer um corte helicoidal nessa área, você vai ter um impacto visual absurdo. Se você faz um corte, acho que numa escala crescente de melhoria de qualidade, né? Se faz com uma roçadeira, gente, eu já tive empresa de jardinagem, já cortei muito gramado com a roçadeira aí. Eu sei que é o acessível e o que funciona. Só que se você tem um corte que você consegue regular a altura, nem que seja com um carrinho ou com um trator, você já muda um pouco de patamar, que você consegue ter essa estabilidade de altura e ajustar a altura ideal para aquela espécie. E depois desse passo a gente chega no premium, que seria a helicoidal. Então acho que é muito bacana o que o Matheus fala aqui. A gente vai algumas vezes lá para os Estados Unidos, porque é a meca da gramicultura, né? Então, é um país desenvolvido, país de primeiro mundo, até fazendo uma correlação com o vídeo do professor Lira, né? Olha para você ver como que a grama revela momentos também da economia, né? Estados Unidos, você vai para diversos estados lá, inclusive Phoenix, que a gente já foi, que tem inversões térmicas absurdas. Então, você sai ali de um menos 15, menos 20 graus, e depois você vai numa época de temperaturas elevadas chegando a 50, 52. Então, até em Phoenix, que tem condições horríveis para manutenção de grama, eles se preocupam em implantar grama. E eles têm uma deficiência muito grande de água lá. Eu não sei se a gente já abordou isso em algum vídeo ou não, mas fazendo um paralelo com o que o Matheus trouxe, né? Existem outras espécies de grama que a gente consegue trabalhar também nesses cenários de adversidade, né, de temperatura e tudo mais. Então, se até num país que a gente tem tanta dificuldade, o pessoal valoriza a grama e você vê que o nível cultural, nível educacional, nível de bem-estar mesmo do ser humano é levado a sério, e lá se tem grama, é porque realmente grama é um dos pilares que o professor Lira estava falando para a composição do bem-estar. Aí quando você vai para a Flórida, que tem uma condição de clima muito parecida com o nosso aqui, principalmente ali Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa. Então, toda aquela região ali é um clima muito parecido com o nosso. Mas a Flórida, de uma forma geral, o clima é muito semelhante. Quando você vai lá, você vê aquelas avenidas
A gente tem conteúdo aí no Instagram para ser acessado, né? Que a gente já fez e tal. Mas você vê as avenidas, o nível de preocupação do pessoal de colocar a grama. Então a grama, ela traz um senso de limpeza, um senso de nobreza, um senso assim de... Realmente é o que o professor Lira falou, de bem-estar, né? É psíquico, é sensitivo, é tudo isso. E como a gente entrou nesse assunto, né? A gente vai falar sobre a questão da cultura da grama. Então, o Matheus aqui, ele começa falando, você sai ali de uma evolução, né? No jardim residencial. Uma de nylon, depois uma de carrinho, e o suprassumo seria trabalhar com helicoidal. Nos Estados Unidos é muito difícil de você ver o pessoal fazer as podas dos jardins deles com máquinas rotativas. São todas helicoidais. Em grandes áreas, né? Praças públicas, enfim, obras privadas ou públicas mesmo que seja de maior quantidade de área, aí sim eles usam uma giro zero e tudo mais. Mas o grosso mesmo lá realmente é helicoidal. Por quê? Porque o acabamento é outro. Então você traz saúde para o seu gramado ao utilizar uma máquina dessa. E entra nisso que ele falou, lá é muito mais acessível e você tem empresas também para dar manutenção para esse tipo de máquina de uma forma muito mais fácil, porque é uma máquina que requer um nível de manutenção um pouco mais aguçada do que a rotativa. Mas bem legal essa colocação aqui do Matheus. Tem roçadeira, corte rotativo que você consegue regular a altura e depois o helicoidal. Acho que esse seriam as 3 escalas. Só na poda, né, falando isso. Isso, fora os outros equipamentos, mas esse aí é um investimento que eu sei que você vai ter um retorno direto estético. E tem uma outra coisa também, respondendo a pergunta da Grace, né, que perguntou, que entra na questão das espécies. Então, tem muita coisa que não se aplica, justamente porque gramados esportivos, basicamente, a grosso modo, vamos falar de bermudas, que é um tipo de espécie, no caso, que você comentou da arena neoquímica, que é composta pela PhD Ryegrass, né? Sim. Mas quando a gente vai, por exemplo, para outras espécies que usam em gramados ornamentais, muitas das vezes não vai caber uma vertical, porque o sistema de propagação dela é estolonífero. Então, se você fazer uma vertical, praticamente você está matando o seu gramado ali, né? Furação, então tem bastante coisa. Até a própria aplicação de areia. A depender da espécie, tem que tomar todo um cuidado. Então, assim, fica difícil de fazer essa equiparação justamente pela composição e a diversidade de espécies que se usam num gramado ornamental e a composição que é utilizada das espécies no gramado esportivo, né? Por esse motivo eu também acabei não me aprofundando tanto, porque as variáveis são muitas. São muitas. E a própria, acho que levando ao pé da letra, a dinâmica é muito diferente. Os objetivos são distintos. Sim. Por mais que a gente esteja falando de estética de gramado, o objetivo é você passar uma boa impressão visual para o seu cliente. Outra coisa é você ter um evento televisionado com milhares de câmeras envolvendo uma paixão nacional e uma série de outros interesses comerciais. Então a dinâmica muda muito. Sim. É muito legal esse vídeo aqui porque no final dele a gente aborda sobre as diferentes espécies que a gente encontra no paisagismo, né? Um dado interessante para a gente colocar aqui é que mais de 94% do mercado nacional consomem zóias e bermudas. Mas vamos pensar em jardins residenciais, são as zóias. Então, seja a zóia esmeralda, que é a mais comum, seja a Innovation, que a gente tem, ou qualquer outra zóia que se encontra no mercado. Então, para esse tipo de perfil de zóias e bermudas, a máquina helicoidal é o supra-suma mesmo. Para as demais, realmente existe esse cuidado, esse ajuste, né, de saber o momento de fazer a poda, porque pode ser que se fizer uma poda muito baixa, você acabe tirando o estolão e a forma de propagação de uma São Carlos, por exemplo, de uma Citra Blue, é estolonífero, e você acaba matando a sua grama porque você vai retirar até os estolões. É óbvio que isso depende de um ajuste de poda, mas é realmente uma máquina muito interessante pra gente colocar hoje no nosso jardim, pra gente ter uma qualidade impecável. Ó, gente, parece que foi combinado, né? Eu tava falando sobre a questão do pino oco aí, mas o Matheus tá numa conexão tão boa comigo que ele já tinha até preparado o corte aqui, ó. Então agora a gente vai falar da diferença entre os tipos de descompactação nesse vídeo aqui com o Matheus. Quebrar essa estrutura do solo, propriamente, para facilitar tanto a circulação de ar quanto o desenvolvimento radicular. Uhum. E, consequentemente, isso também vai auxiliar na drenagem. Sim. Quanto eu vou optar o que muda da descompactação para aeração é o tipo de pino que vai no equipamento, né? Que é o outro equipamento ali, se o pessoal conseguir colocar a imagem.
O que muda? Quando o pino é sólido, Pelo que eu tô vendo aqui, é a imagem de cima, Luiz. Isso. Isso. Ó, nessa imagem aqui a gente tem um pino que é sólido. Então esse pino ele vai fazer um movimento específico, né? Que ele vai fazer a penetração no solo, esse movimento e retorna. Isso ele vai desagregar o solo. Geralmente a gente utiliza ele quando você já tem uma base que é sabido que você tem uma base de areia. Uhum. Quando você tem uma base que é conhecido que você tem muita matéria orgânica ou argila, a gente sugere fazer a aeração, que aí é um pino semelhante, só que ele é vazado. Então isso você vai removendo plugs por onde a máquina passa e depois você faz a composição dessa área com areia. Então isso você vai formar como se fosse uma esponja nessa camada aí de 0 a 15 do gramado, que vai ajudar drasticamente na drenagem do campo e desenvolvimento radicular. Basicamente, isso é replicável para todos os jardins. Então, se você tem uma área que está tendo muito encharcamento, a água não está descendo no perfil, muito provavelmente você tem uma concentração de argila ou matéria orgânica elevada. Então, essa intervenção de aeração seria o ideal. Com o pino oco, principalmente. Isso, com o pino oco. Matheus, eu tenho uma área que eu tenho um tráfego muito elevado, e a outra percepção que eu passo para vocês é assim, sempre que você vê uma área gramada que está careca, que a gente fala que você quase não tem fechamento ali da superfície, não tem taxa de cobertura vegetal, provavelmente é excesso de compactação, e esse excesso está relacionado a tráfego, a quantidade de argila no solo. Então aí você utiliza a descompactação para quebrar essa estrutura e permitir a rebrota, vamos dizer assim, da grama. Realmente, né, pessoal, é uma sequência muito boa. A gente falou um pouco disso ali na composição, da virada do vídeo do Emerson com o Marquinho, né, sobre a gente estruturar esse solo nosso de uma forma completa para a gente entrar no inverno. E esse vídeo do Matheus aqui ficou muito claro. Então, vamos fazer um paralelo. Você tem hoje na sua casa áreas, como ele falou, carecas, né, entre aspas, ou seja, que você não tem grama, já está exposto o solo. Você sabe que não se foi feito nenhum topsoil nem nada no passado, não colocou nenhuma aplicação de areia, a grama foi direto sobre solo base. E você está percebendo que existem áreas de maior tráfego e ali existe áreas que não se tem grama, ou seja, que tem aqueles espaços que mostram o solo. É uma dica de ouro que ele deu aqui. Pode ser feito e deve ser feito uma furação com pino, injetar areia ali nesses furos e depois já fazer uma camada também de areia. Por quê? Porque vai evitar que exista esse adensamento do solo, essa compactação do solo base, e a grama vai conseguir se perpetuar. Então, fecha com chave de ouro. A gente está vendo conteúdos aí do passado que a gente hoje pode tomar ações no caso, né? São várias ações, não é uma só, para realmente a gente poder ter esse gramado show, maravilhoso, dentro das condições que permitem, na época do outono e inverno. Então, vamos pensar aqui para nós, na região sudeste e sul, já está logo ali, passa muito rápido. Abril, nós vamos ter que entrar com a nossa grama em abril, com solo descompactado, um processo já de análise de solo em mãos, já corrigido as bases, feito calcário, gesso se for necessário também, aplicação da areia, se for necessário, a correção e aplicação de solo, porque o solo é imóvel no solo, então a gente precisa aplicar ele junto com esse processo de furação e o calcário. Então são várias medidas que a gente vai ter que tomar agora para que a gente possa ter esse gramado no futuro muito bem estruturado. E é isso. Matheus, muito obrigado também, valeu pela parceria de sempre. Matheus a gente já trabalhou junto no passado e hoje ele tá numa outra empresa. Um cara nota 10, cara pra frente, inteligente e que resolve o problema. É o tipo de pessoa que eu mais gosto, pessoa que resolve o problema. A gente vai para setembro. Setembro foi um momento muito especial, a gente tava lá na Flórida, né? E a gente fez uma visita, foi um dia muito bom mesmo assim de aprendizado, muita coisa técnica, muita inovação. A gente tava na presença do Patrick, que é um grande irmão. Um abraço, Patrick. E a gente acompanhou o dia de campo ali da Universidade da Flórida o dia inteiro. Teve várias coisas bacanas, várias novidades. Eu acredito que foi um momento muito importante, por mais que não tenha sido uma live. Hoje a gente está fazendo um recorte realmente aqui da live. Então não foi uma live porque a gente estava deslocado e, enfim, internet em outro país é complicado, tem toda uma estrutura que tem que ser montada para gerar as lives, né? Mas foi um vídeo gravado e publicado para a gente realmente dar uma assistida nele. Então tem muita coisa boa lá, tem muita novidade, muita coisa que a gente vai ver nos próximos 3 a 5 anos. Inclusive eu acredito que aqui no Brasil algumas coisas já vão acontecer, porque coisas que podem ser que aconteçam, depende muito da Qualigrama e a gente está empenhado para fazer isso acontecer. Algumas outras dependem da estrutura governamental mesmo e tudo mais, aí realmente a gente tem que esperar o tempo. Mas
cultivares, manejos, aplicações, tudo que a gente viu lá, aquele conteúdo super rico, pelo menos aí uns 70% daquilo a gente vai aplicar no Brasil pela Qualigrama e vocês vão perceber isso ao longo aí dos próximos de 3 a 5 anos, essas tecnologias no mercado. A gente está em desenvolvimento no centro de pesquisa para levar para vocês. Então, dê uma conferida, por mais que não for uma live, a gente tá fazendo um react aqui das lives, né? Mas vale super a pena. E aí chegamos em outubro, com o Magno Júnior, é aquilo, né, uma pessoa ímpar, é um irmão, o cara tem uma história de vida muito legal, ele com a família dele, batalhador, visionário, uma pessoa muito do bem. E ele vem trazendo para nós, né, aquela riqueza, live inteira, né, explicando aí sobre os processos da empresa, como deixar a empresa profissionalizada, levar aquela experiência para o cliente. Então vamos pro vídeo do Magno Júnior, a Terra Fértil. Hoje, por exemplo, assim, a Terra Fértil, você está ali administrando ela e fazendo acontecer, você tem um jeito um pouco diferente de trabalhar do que a gente encontra em algumas empresas do segmento. Até a própria classificação e a divisão ali dos produtos, dos serviços, a concepção da forma de trabalhar, né? E eu acredito, assim, que uma das coisas também que nós aqui da Qualigrama temos como pilar, né, dos nossos valores é a clareza. Então, sempre que a gente conversa e eu pego, tendo alguns projetos que a gente executa em conjunto... Muito bacana, pessoal. A gente não entende muitas coisas, mas vai se somando, né? Neste vídeo aqui que o Matheus colocou pra gente na sequência, volta a falar sobre a importância da gente trabalhar entendendo a necessidade do cliente. E a gente faz um paralelo com aquilo que a gente comentou agora de pouco, né? A Terra Fértil também analisa muito isso. Então, qual que é a necessidade do cliente? A gente volta aqui, ó. A preocupação da cultura das empresas estão voltadas para realizar o sonho do cliente. Então, isso é a premissa básica de tudo. Se a empresa está preocupada em realizar o sonho do cliente, é óbvio que é um produto vivo que pode ter intempéries, qualquer tipo de problema, porque é um produto vivo. Só que a empresa preocupada com isso vai te dar suporte, vai resolver. E é sobre isso que já começa o vídeo falando. Que legal. O cliente ele fica muito contente da forma com que você trabalha, porque é tudo muito claro daquilo que vai ser feito. Conta para nós um pouco de como que você conseguiu profissionalizar uma empresa que trabalha com tanta mão de obra, um mercado que muitas das vezes é muito informal, né? Então, assim, qual foi o cuidado? Na verdade, foi um desafio por conta da... Sempre teve um ponto negativo. É muito difícil, o pessoal que mexe ali na base trabalhadora é difícil de lidar. Não sei, e, na verdade, se trata de pessoas. E teve um período que eu fui me formar em marketing para entender de produto. Então, eu fui tentar ter uma visão macro de indústria dentro do paisagismo. Isso foi onde mudou todo o jogo, na verdade, por conta de processos. Então, o que eu fiz? Eu dividi em produtos de fato. Então, eu peguei dividi o produto projeto de paisagismo, um produto. Outro produto, o paisagismo em si, a execução. E o outro produto, a manutenção. Isso mudou totalmente o jogo, então... E até porque são realmente produtos totalmente separados, né? Exatamente. E você acaba tratando ele individualmente mesmo. E antes ficava uma mistura. Se a pessoa ia pedir, era misturado. Vamos fazer projetos, vamos executar. Não, hoje eu trato cada assunto diferente. Então, se o cliente está procurando projeto, eu vou falar com ele de projeto. Então, eu entendo que até dentro de todo o conhecimento que a gente busca... Uma outra coisa legal aqui que esse vídeo mostra pra gente, daqui a pouco a gente vai entrar no vídeo aí do Dr. Marcos, né, que ele falou muito sobre a questão dos contratos e tudo mais lá. Olha que bacana, o Magno, ele trouxe um conceito para a empresa dele de separar por produtos. Então, a execução do serviço é um produto, a aplicação do projeto paisagístico é outra, a elaboração do projeto paisagístico é outra. Então, por que isso é importante? Porque isso traz uma segurança pro cliente daquilo que ele de fato está comprando. Esse alinhamento de expectativa é super importante para que a experiência final seja alcançada. Então, o Magno ele conseguiu estruturar isso na empresa e é um case para a gente implantar nas nossas empresas de uma forma sistêmica. Realmente isso. Então, a gente leva com clareza a informação para o cliente daquilo que ele está contratando. Por quê? O cliente ele não entende o projeto de uma forma completa como os profissionais da área vão entender. Então, se existe esse alinhamento de expectativa, essa clareza daquilo que o cliente está comprando, é uma segurança para o cliente que aquela entrega vai existir, porque ela vai estar respaldada no alinhamento prévio, contratual, seja verbal ou por escrito, e para a empresa também. O que mais a gente percebe de empresas que não estruturam dessa forma, das duas pessoas envolvidas ficarem muito bravas uma com a outra.
Então, a empresa que executa o projeto vai lá, vou fazer o plantio de grama para você. Termo genérico, eu vou fazer o plantio de grama para você. O cliente fala, que bom, qual que é o seu valor? É X. Estamos fechado. Na cabeça da pessoa que forneceu o serviço, ela vai pegar o produto que já está descarregado no chão e aplicar o plantio, ou seja, é a aplicação das placas, isso é o plantio da grama. Na cabeça do cliente, o que ele tem de expectativa? Beleza, o que está incluso? Está incluso ele pegar a grama da calçada, levar a grama até o ponto de aplicação. Antes de fazer a aplicação, ele fazer o acerto da área, ele fazer a correção do solo, ele fazer a aplicação nutricional de base, depois ele fazer a aplicação da grama, depois ele entrar com um processo de aplicação de cobertura ou não, ou fazer um topsoil ou não, ou fazer uma aplicação de areia ou não. Mas vocês veem que a dificuldade realmente foi no alinhamento da expectativa inicial. Então, nesse exemplo que a gente está dando simples aqui, o cliente estava com uma expectativa de um plantio às vezes, que é o que a gente fala ali que é o plantio ideal. Na cabeça dele, o cara vai fazer tudo isso. Então, tudo está incluso no valor do plantio da grama. E na cabeça da pessoa que passou o serviço ali, não, é um simples plantio. Só que se esse alinhamento não ficar muito bem claro, chega na obra, você precificou uma situação, o cliente está esperando outra, aí começa aquele ambiente de briga, de contenda. Então, nem o cliente vai ficar satisfeito e nem você está fazendo o serviço. E outras tantas situações que a gente pega no dia a dia. Às vezes você combina, por exemplo, de fazer a implantação do gramado, durante a obra o cliente pede para paga um adicional para você fazer plantio de determinadas árvores ou plantas mesmo na composição paisagística, e sempre tem esse desafer, essa briga entre o cliente e o prestador de serviço. Então isso que o Magno fez aqui, já vai linkar até com o vídeo do Dr. Marcos. Eu não sei ainda qual vídeo que a gente selecionou dele, mas ele fala muito sobre essa questão contratual. Então olha que legal, ele separou por produtos, isso te traz uma segurança que o seu cliente vai ficar feliz, contente, e está tudo ali o que vai ser executado, e ao mesmo tempo te traz uma segurança para sua empresa, para aquilo que você está vendendo, de que você não vai sair no prejuízo. Então, se você combinou de executar aquilo, é aquilo que você vai executar. Super bacana, isso aqui é um insight do caramba para a gente realmente começar a trabalhar, para a gente melhorar esse relacionamento entre cliente e pessoas que executam o serviço. Que ninguém compra duas coisas ao mesmo tempo. Então, o meu cuidado realmente é cuidar daquele assunto de projeto. A gente fechou a porta de projeto, a gente vai e vamos falar da execução e depois a manutenção. Hoje eu tento trabalhar hoje com a questão de pegar o pacote inteiro. O filho tem um pai só. Então, eu vou lá, trato do projeto e realmente acaba mudando, porque o paisagismo ele é muito subjetivo. Eu executo bastante projeto de... Que legal, outra coisa que o Magno já deu de insight aqui, ó. Quando ele vai para fechar um tipo de serviço, ele já acaba fechando o pacote completo. Existe uma coisa muito valiosa nesse processo aí, que inclusive a gente comentou lá atrás, que é uma deficiência aí da parte da gramicultura no Brasil. É o cunho educacional. Então, se você faz esse alinhamento de expectativa, o cliente entende a complexidade do projeto como um todo, e você vai para o cliente, mostra as propostas, aquilo que de fato vai ter que ser executado, isso te traz, para você que executa o serviço, um domínio sobre o assunto. Afinal de contas, essa proposta elaborada, essa forma de você levar, explicar para o cliente como que vai ser as etapas de implantação, o que está incluso, o que não está incluso, e mostrar as possibilidades, te traz uma segurança muito grande, porque você está falando justamente aquilo que você está precificando, mas para o cliente ele vai olhar, puxa vida, essa empresa é diferente. Essa pessoa é diferente, ela veio aqui, ela está me explicando tudo aquilo que eu preciso fazer no jardim para eu ter um jardim de respeito, de sucesso. Os dois lados ganham. O cliente vai ganhar porque vai ter a realização do sonho dele, isso eu não tenho a dúvida. É muito melhor você vender 3 ou 4 tipos de produto do que você apenas vender um serviço ali de execução. Então, super bacana essa live aqui com o Magno. Paisagistas renomados que eu admiro bastante, eu tenho o prazer de executar vários projetos. E de grande porte, de médio porte, para alto padrão. E de fato, existe uma vírgula. O paisagismo não é commodity, né? Então você vai comprar um saco de cimento, ele é padrão, você não muda ali centavos. Os paisagismos não. Você tem uma espécie que ele custa R$10, a mesma espécie vai achar por 20, até pelo método que foi plantado, o jeito que foi cuidado, a climatização, enfim, existe N coisas. Então, a hora que a gente... live do Magno é muito boa porque ele já vai trazendo alguns outros insights. Acontece muito de você, às vezes, fechar um projeto
com determinada empresa, e se você não tiver esse alinhamento de expectativa inicial, esse escopo de projeto, e se for fechar o pacote, por exemplo, com a empresa, você não souber qual que é o diâmetro, DAP, né? Qual que é o DAP, o diâmetro, altura de peito, das árvores que você vai colocar, qual a altura e o ponto de maturação das plantas que você vai colocar, qual o fornecedor de grama com que essa empresa que vai executar o trabalho vai fazer. Grama não é tudo igual, árvores não são todas iguais, plantas não são todas iguais. Todo esse ramo, esse leque de coisas que se compõem e se amarram para a entrega final do projeto são importantes para a precificação. E isso é interessante. Por isso, você, consumidor final, você, cliente, tem que ficar atento e cobrar isso por escrito, documentado, que itens estão contemplando aquela proposta, se for um projeto completo. Então, um projeto, execução e a compra também de plantas, vamos falar assim, né? Então precisa ter essa descrição. Senão, às vezes você vai comparar banana e maçã. Você está comparando um projeto aqui, por exemplo, de R$200 mil, mas que ele está trabalhando com plantas já adultas que vão trazer para você aquela experiência que se pediu no início de um jardim pronto, já de um jardim estabelecido, e o fornecedor X te passa, por exemplo, por R$60 mil, você fala, esse cara aqui é bom. Mas aqui não, está comprando produtos certificados, plantas certificadas, grama certificada, vai te entregar aquela experiência final, e esse de 60 mil não, ele vai estar comprando plantas de fundo de quintal, às vezes que ele remove de um lugar para o outro sem certificação, mal sangradas, que vai dar problema de pegamento, vai causar uma experiência horrível depois, plantas baixas que vão demorar para chegar naquilo que às vezes você contratou no seu projeto, grama de péssima qualidade, que vai demorar ou às vezes não consegue nem chegar no objetivo final dela, porque infelizmente tem situações que o pessoal manda lixo para casa de vocês. Então esse alinhamento é muito importante. Entender esse escopo, deixar tudo por escrito, muito bem registrado. É aí que a gente começa a mudar um pouco esse cenário desse mercado. Tem muita informalidade, muito problema que a gente não consegue resolver justamente porque não tem essa comparação. Então eu comparo sempre banana com banana, maçã com maçã. Quando eu comparo banana com maçã, não vai dar certo. Muito interessante esse vídeo do A Magno. gente fala sobre clareza, que você comentou. O meu cuidado hoje é o nível de esclarecimento mesmo. Falar de fato o que é. Então, assim, hoje eu criei um processo muito bem definidos dentro da empresa. Então, isso mudou bastante. Então, eu tenho um processo da visita. Então, é muito bem estabelecido junto com o cliente. Então, tem a linha de vida de fato. Então, a hora que eu passo esse bastão para outra caixa, ele tem um processo a ser seguido da maneira adequada. Então, isso muda bastante. Então, resumo, você vai lá, faz um projeto e o cliente aí passou para a linha jurídica, né, que é o contratual. O cliente vai seguir aquilo, ele vai entender, aí ele assina que ele entendeu. Por quê? Porque ele tem a impressão que o paisagismo não é igual você terminou um muro e o muro está igualzinho você projetou. Sim. Não, a planta ela vai desenvolver, ela vai pegar. Então, isso está muito claro na parte processual. E aí, a hora que entrega, eu só dou paisagismo como entrega de fato 4 meses depois da entrega. E daí a entrega... O Magno realmente é um empreendedor muito diferente, né? Ele já fala aqui uma outra coisa. Ele já entra no cunho educacional com o cliente, ali na explicação da proposta. Então, ele explica para o cliente o que ele vai esperar daquele jardim que ele está solicitando, aquele projeto. E mais do que isso, uma coisa importantíssima que o Magno falou aqui. Diferente de uma estrutura inanimada, de uma parede, de um telhado, a planta cresce. Então, o que ele falou aqui é importantíssimo, porque qual vai ser a experiência do cliente, não só na implantação, mas no longo tempo da vida útil daquele jardim. Ou seja, eu estou implantando um jardim hoje que ele vai se desenvolver, ele vai crescer. Então, eu estou colocando plantas ali, que às vezes, eu gosto... acho que o exemplo que ele colocou aqui durante a live, né, na ocasião, era das tamareiras. Eu gosto de uma palmeira, eu gosto de uma jabuticabeira. Tá, qual que é a altura que essa planta chega no final? Qual que é o diâmetro que ela vai ocupar? Qual que é o nível de irrigação que eu preciso ter para cada espécie, a setorização? Então, isso que o Magno faz aqui é educacional, é professoral. Então, ele está explicando para o cliente que não é só ali no ato, que é importante, tá, gente? Porque normalmente 2 anos ali para o jardim se estabelecer, ele ter esse crescimento, a depender das espécies, uma média dessa. Mas e depois? Como que vai ser? Qual que é o nível de manutenção? Então tudo isso ele faz antes de fazer o próprio fechamento com o cliente. Super, super profissional, super bacana. É isso aqui, é levar a solução para o cliente.
realmente vai acontecer dependendo da estação, a época do ano que foi plantado. E a pergunta, né, pessoal, quanto que vale isso? Quanto que vale você contratar empresas sérias que vão te falar a verdade com clareza, com objetividade daquilo que você vai esperar do seu jardim no longo prazo? Quantas das vezes a gente, enquanto consumidor final, compra gato por lebre? Quantas e quantas vezes? Por realmente a gente ter uma expectativa e depois a gente vê que ela não foi atingida. Como foi plantado. Então, realmente, eu tento deixar o mais claro possível. E esse processo funciona muito bem. Então, o cliente vai acompanhando os processos, isso vai criando a linha de vida dele até a entrega final. E, inclusive, depois, a hora que está tudo 100%, a gente olha, tem alguma vírgula? Tu quer trocar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Depois de tudo concluído, o que foi considerado no início. Senão fica muita ponta aberta. Então, eu gosto realmente de... Eu até gosto de um livro que eu falo que é a única coisa, que realmente até que a única coisa que seja feita é mais uma distração. Então, realmente fechar a porta. Tá lá, terminou. Não importa, não achei legal, não tem problema. Vamos fechar a porta aqui. Resolve um assunto, depois vai para outro. A gente fechou o assunto, o contrato, porque o cliente realmente vai ter algumas vírgulas, porque ele é subjetivo, mais uma vez, não era o que pode acontecer, que não era o que ele estava esperando no 3D ou no executivo. Aí vamos fazer o pontual, cheque, resolve e fica processual. Então, tentei fazer um processo de indústria dentro do processo, desde o treinamento das equipes. Forma de plantio hoje... A empresa é muito a gente trabalha muito com IA, então eu tenho agentes operacionais, tenho agente de venda. Então a operação você consegue hoje, eu mando esse agente para um carregado meu, você está em dúvida, até como vai plantar uma palmeira, tá lá como se ele estivesse falando comigo. Então isso funciona. Passo a passo, de jeito que deve executar, já tira dúvidas ali em tempo real. Exatamente. Então, inclusive, até mesmo o método de proteção da área. Então, quando hoje a Terrafert trabalha a IA, esse cuidado é impecável, a gente tem esse cuidado em todos os pontos. Então, são processos que estão sendo estabelecidos e funciona bem, né? Então, a capacitação do pessoal, né? Acreditar nas pessoas tem funcionado muito bem também dentro dos processos. Bom, pessoal, realmente eu gosto muito dessa parte de estruturação de empresa, sabe? Porque nós aqui acreditamos muito que se a gente for passar pela vida do próximo e não deixar algo que marque, algo que marque positivamente, obviamente, né? Que a gente passe pela vida do próximo e a gente consiga deixar um pouco do nosso melhor na memória dessas pessoas, não tem sentido da gente existir enquanto indivíduo. E aí quando você vê toda a preocupação do Magno de estruturar a empresa, de ele entendeu a dor do mercado, ele foi lá, criou uma solução e está se propondo a resolver isso de uma forma assertiva, para mim, e eu acredito que para muitas pessoas, isso é um valor intangível. Como que a gente calcula você ter, já na proposta de valor, uma aula sobre aquilo que você vai ter de expectativa do seu jardim? É uma aula. Então, durante a live, ele dá vários insights. Entre em contato com a Terra Fértil, a gente não está aqui para vender, mas é uma empresa séria, uma empresa que a gente já desenvolveu vários projetos juntos, que continham grama, e eles executam projetos também que às vezes não tem grama. Mas é uma empresa séria que está no mercado e está fazendo a diferença. Que trabalha com a parte de execução de serviço, que é tão complicada da gente ter esse alinhamento de expectativa, né? Às vezes no produto a gente vai achar empresas sérias, vai ter muita tranqueira também, mas tem empresas sérias. E o serviço, eu acompanhando já há alguns anos aí esse mercado de grama, realmente é uma parte que é raro a gente encontrar empresas que pensem dessa forma. O produto até se acha, mas a execução de serviço é uma coisa de se pensar. Então, trabalhou com plantas certificadas, grama certificada, árvores, arbustos, todos os produtos que contemplam o paisagismo. Junto com uma empresa dessa, com um profissional do gabarito do Magno, a chance de dar errado é muito baixa. Então isso daí com certeza tem valor. A gente sai do ambiente de preço de comoditização e a gente fala de valor. Quanto que vale isso? E aí, pessoal, grande abraço, Magno. Muito obrigado pela sua vinda também. Veio lá de Santos, longe pra caramba. Ficou com a gente aqui até mais tarde. Realmente, assim, se dedicou, se doou. Obrigado, Magno, por ter vindo. E a gente agora vai entrar no vídeo, no recorte da live do Dr. Marcos. Então, pessoal, a gente entrando aqui no vídeo do Dr. Marcos, foi uma live... Para mim, desafiadora, eu tenho muita dificuldade com a parte de letras, toda essa parte aí de... Eu sou o cara das exatas, né? Então, toda essa parte mais humana, que exige direito, medicina, essa parte que não tem número, para mim é um desafio. Então, a parte jurídica, eu sempre tenho muita dificuldade para entender aqueles termos juridiquês, né, que o Dr. Marcos fala. E ele realmente deu um banho de loja pra gente aí, com simplicidade, assertividade, descomplicou, né? Realmente a parte do jurídico aí durante
durante a live das empresas. Hein. Uma das coisas que ele falou, e acho que é super válido até antes da gente ver qual vídeo aqui que foi selecionado, é realmente sobre aquilo que a gente falou ali na live do Magno, né? A expectativa do cliente, ela sempre, antes de qualquer coisa, o jurídico se baseia, começa tudo por um contrato bem feito. Né? Então, seja um contrato por escrito, seja um contrato no fio do bigode, né, que a gente fala, um contrato verbal. Então, tudo na vida, entre as relações humanas, tem um contrato no meio. E é legal porque o Magno, ele não... A gente juntando agora aqui, a coisa vai vindo automático, né? Espontâneo. O Magno, ele conseguiu trazer isso para a empresa dele. Então, fazer toda essa parte de estruturação dos processos, organização e colocar essa parte de alinhamento de expectativa para seja qual for a forma, contrato verbal ou por escrito, seja muito bem alinhado. O que está em alta agora também, que eu me recordo da live do Dr. Marcos, foi sobre um tema que acontece muito agora no final do ano com todos que trabalham com produção de grama, armazenamento da grama. Então, o que a gente mais escuta? A grama ficou no pallet aqui 4 dias, 5 dias, eu fui pôr a mão nela, ela estava quente, fermentou. Gente, é óbvio, a gente está numa época de final de ano, tem toda a parte de extensão que a gente faz de comunicado para os nossos clientes, e isso eu não estou falando só do produto da Qualy, é para todas as produções. Se você pegou uma época de chuva, a grama está molhada, você deixa ela acondicionada em pallets, você não receber e implantar logo na sequência, vai dar problema. Então isso eu lembro que a gente abordou também durante a live do Dr. Marcos, mas sem delongas. Vamos ver o que nosso time colocou aqui pra gente ver. Ah, legal. Reputação da empresa e medidas legais. Isso é muito interessante. Vai também no âmbito que a gente está comentando aqui sobre você saber de quem você está comprando. De qual empresa, de qual profissional, de qual pessoa atrás disso tudo, né, você está comprando. Existe sim essa questão contratual, mas a gente sabe que se você trabalhar com pessoas desonestas e de má fé, a intenção final de um contrato é para alinhar as expectativas, mas não para você ter que ir para uma justiça para recorrer. Se você chegou nesse nível, infelizmente já teve perda para os dois lados. Principalmente para o lado que não deveria ter perda, que é o cliente. Então vamos ver aqui o que ele fala. Entraram no Reclame Aqui, ou no Google Meu Negócio. Isso é uma coisa que... E aconteceu uma difamação injusta, porque cumpriu, honrou, mas a pessoa quer extorquir, quer te ameaçar com uma ferramenta de uma forma inadequada. O que a gente pode fazer nessa situação? Isso, nesse caso, se a pessoa está agindo com má fé, automaticamente você vai entrar com uma ação de reparação de danos morais, no caso, né? Ou seja, ela está te difamando por algum motivo, né? Aliás, sem nenhum motivo, perdão, não é por algum motivo. Sim. Ela está divulgando informações falsas, né? E além, né, dependendo do grau, hoje já é possível que a pessoa jurídica ela também sofre abalo na sua moralidade, ou seja, de uma forma como ela se demora 30 anos para você se consolidar, construir uma marca. E aí em um post a pessoa detona sem nenhum motivo. Então essa pessoa jurídica ela sofreu um abalo moral, então automaticamente a empresa ela pode ser ressarcida. Só que nesse caso eu vou além, porque tem uma responsabilidade criminal. Ela está imputando uma falsa verdade. Ela está colocando uma situação que não é verdadeira. Então aí pode ser uma calúnia, uma mentira, uma difamação, e é passível também de ser responsabilizado na esfera criminal. Tanto civil quanto Tanto criminal. civil quanto criminal. Civil na esfera do abalo, né? Então a empresa ela sofre um abalo ali patrimonial, porque a marca ela faz parte do seu acervo patrimonial. Sim. Um abalo moral. Para vendas online. Um abalo moral, exatamente um abalo moral, por quê? Porque é a reputação da empresa, é a reputação da marca que está sendo colocada em jogo, e ainda por uma denúncia mentirosa, falsa. Né? Então é civil e criminal, as duas. Pode-se buscar reparação. Super bacana, gente. Aqui o Dr. Marcos foi na parte das empresas, né? Então a gente estava muito focado em explicar o jurídico para as empresas que atuam fornecendo produtos para os clientes finais. Coisas que a gente comentou justamente, existem os dois lados da moeda. Existem clientes também que compram, existe sim um trabalho de alinhamento educacional, explicando como que funciona o produto, mas é pessoas. E, infelizmente, usa dos meios legais que a pessoa tem para recorrer e ser ouvida por empresas que agiram de má fé no passado, mas essas pessoas invertem, então elas usam aquilo para tentar extorquir, para tentar cancelar um boleto, cancelar a nota fiscal, sendo que o produto foi entregue dentro das condições combinadas. É pessoas, né, gente? Existem os dois lados da moeda, tanto empresas que são geridas por pessoas de má fé, quanto também pessoas
que ao adquirirem o produto, agem de má fé tentando tirar benefícios próprios aí em cima da empresa dos outros. E é isso, gente. A gente fecha aqui com o Dr. Marcos. Eu acho que é muito válido se você, às vezes, puxa vida, eu não lembrava desse assunto, volta para os vídeos, eles ficaram todos gravados no YouTube. A intenção realmente de deixar gravado é porque são aulas. Dependendo da live, demora de 1h30, 2 horas. É um conteúdo pesado? Mas vamos pensar, o melhor de cada profissional, que hoje são excelências no mercado, nós trouxemos aqui na Hora da Grama. Então, às vezes passa o vídeo mais rápido, mas não deixa de olhar isso. O propósito nosso aqui da Hora da Grama é realmente levar para vocês conteúdos que ajudem no dia a dia do seu negócio. Então a gente entra na parte técnica, a gente entra no modelo de negócio, a gente entra na história da grama, a gente entra no jurídico e com certeza o ano que vem, Deus abençoando, a gente vai entrar em outros temas que são extremamente relevantes para o negócio que envolve grama, tá? Então, pessoal, o que fica para nós desse ano de 2025 realmente é uma palavra de gratidão. Quero agradecer muito a todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes, toda a nossa equipe Qualigrama que aguentou firmemente o ano inteiro no propósito, seja com todas as dificuldades que a gente apresenta, tanto em cenário econômico, tanto cenários mercadológicos, e agora, mais do que nunca, né, ano após ano a gente vem sofrendo com variações climáticas muito agressivas, então esse ano aqui a gente teve de tudo. Foi um prato cheio para realmente a gente aumentar o nosso nível de maturidade e experiência. Começou o ano precisando de chuva, não tivemos chuva e tivemos temperatura recorde. Ao entrar o inverno, que era para entrar numa situação ali de final de abril, com maio a gente tendo uma temperatura um pouco mais amena, a gente já começou março com temperatura amena, vindo de seca durante o ano, a maior seca do primeiro trimestre registrado pelas nossas estações meteorológicas da fazenda. E aí beleza, a gente entra no inverno, a gente teve 15 geadas, 15, gente, sendo 3 geadas abaixo de 0. Não me recordo exatamente, mas -2, -3 e acho que -2 ou -3 de novo. Por período prolongado, não foi uma geada que deu de manhã e depois às 7 da manhã ela foi embora. Não, foi geadas mesmo. Aquela geada que começou ali na boca da madrugada, 1h30, 2 da manhã e se estendeu ali até as 10h30. Um período prolongado de geada com temperatura baixa mesmo. Inverno rigoroso, sem chuva, e agora a expectativa que a gente tinha era de que agosto fosse um mês de chuva. Não foi. Agosto de novo, sem chuva, setembro sem chuva, outubro sem chuva, a gente foi ter só no finalzinho de outubro poucas chuvas, novembro também com poucas chuvas muito pontuais. E aí agora a gente entra no final de novembro para dezembro com bastante chuva. Então, agradecimento a toda a equipe Qualigrama, de todos os departamentos, todas as funções, tudo aquilo que a gente executou durante o ano foi pensando nos nossos clientes, nos nossos parceiros, e a gente conseguiu chegar nessa satisfação com louvor. Então, o que a gente escuta dos nossos clientes são elogios e são críticas, às vezes, que a gente recebe sim, e a gente tem que receber para a gente crescer, construtivas, e a gente tem essa humildade interna de reconhecer que a gente precisa participar de um processo de melhoria contínua. Então, um agradecimento a todo o time da Qualigrama que compartilha dessa cultura que nós temos aqui. Que 2026 seja um ano maravilhoso, que Deus possa estar de novo e sempre à nossa frente e que a gente consiga mais do que nunca, depois de um ano tão complexo que a gente passou, esse amadurecimento, essa validação da experiência, tudo que a gente passou, que a gente possa em 2026 aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu e aprender coisas novas, a ter novas parcerias e realmente somar para o nosso cliente final, para o nosso parceiro. Então, nós da Qualigrama desejamos para vocês, time da Qualigrama, para vocês, parceiros, para vocês, clientes, que 2026 seja um ano maravilhoso, cheio de bênçãos, muita saúde, que a família de vocês permaneça unida e estruturada e que nós possamos, humildemente, ajudar vocês de alguma forma também nos seus negócios. Esse é o nosso propósito. É isso, pessoal. Terminamos 2025. Gratidão. Que 2026 seja melhor e mais produtivo em todos os aspectos das nossas vidas. Que 2026 seja um ano abençoado. Grande abraço, pessoal. Até já, né? Daqui 2 dias estamos em 2026. Fiquem com Deus.